Ó, esse cardzinho, ele tá lá no nosso Instagram também, então depois vocês conseguem conferir passo a passo as letrinhas daqui, tá? Lá em 2022, quando nasceu o Tás na Luta, a gente estava como? Na situação, basicamente, que a gente está hoje, mas a gente começou a se organizar, né, dentro do Tás na Luta, e aí, junto com o pessoal dos sindicatos, a gente começou a construir a nossa recomposição aí, estamos nessa luta. Então, a nossa carreira é absolutamente invisibilizada, o trabalho que a gente faz, ou alguém leva os louros, ou fazem questão de nos esconder, a gente tem a pior remuneração do Serviço Público Federal, e a nossa evasão é de 70%, tá? Aproximadamente. As nossas perdas salariais dos últimos 7 anos, elas somam aí mais ou menos 35%. E só para explicar para vocês o que é essa evasão, não é que 70% das pessoas saíram da carreira. Essa evasão é 70% das pessoas que entram na carreira, deixam ela antes dos 5 primeiros anos, certo? Então, a gente tirou esses dados do painel de dados do próprio governo, e a gente pode depois detalhar essa continha para vocês, se vocês quiserem. Mas a gente fez com base nas exonerações a pedido, ou seja, o TAI entra na carreira, a nossa carreira é muito ruim, e ela vira uma carreira trampolim, porque o servidor continua estudando e vai para outro concurso, às vezes por uma diferença não muito grande, mas qualquer dinheiro conta. Então, o pessoal deixa a carreira e vai para outras carreiras. Pois bem, nós, dentro da carreira TAI, nós somos filiados em 2 sindicatos. A FASUBRA é uma federação de sindicatos, né, no âmbito nacional, e o SINASEF é um sindicato nacional que se regionaliza. Na prática, não tem muita diferença, só algumas coisas operacionais. Mas o discurso de carreira no SINASEF começa a ser pautado no início de fevereiro, né? Então, tem uma plenária do SINASEF e eles começam a discutir como que pode ser feita melhorias nessa carreira para a gente poder construir uma proposta e apresentar para o governo. Na FASUBRA, que é a Federação dos Sindicatos das Universidades, essa discussão começa no CONFASUBRA, em maio. E o que se estabelece no CONFASUBRA? Os critérios para se modificar uma carreira. Bom, a gente tem hoje patamares de remuneração, a gente tem interstício, a gente tem progressão. Beleza, dentro disso, o que a gente pode e o que a gente não pode e como a gente vai mexer. É importante frisar que um dos principais critérios que foi definido no CONFASUBRA foi nada pode prejudicar nenhum nível, certo? Então, nós temos 5 níveis no PCC-TAI, A, B, C, D e E, e uma das regras parece óbvia, mas é importante que seja dita, não pode prejudicar nenhum nível. E aí, a conversa de carreira segue através da formação dos GTs, dos grupos de trabalho, em cada universidade, em cada instituto. Então, as bases começam a discutir, formam seus grupos de pessoas que passam a estudar o PCC-TAI, a estudar outras carreiras, avaliar as diferenças que justifiquem a gente ser hoje a pior carreira, a carreira mais mal remunerada do executivo, e a buscar soluções, tá? Em junho, aparece uma grande oportunidade para a gente se mobiliza, né, em torno do PPA, do Brasil Participativo. Então, a gente fez aquela campanha ótima, que nos deu o primeiro lugar no tema educação e o terceiro lugar geral das propostas apresentadas. Isso foi uma grande vitória. No final, a gente não entrou no PPA por causa de alguns critérios, mas essa visibilidade a gente ganhou com o PPA, e isso garantiu a abertura da nossa mesa específica de negociação. Então, hoje, quem é técnico administrativo em educação, os TAIs têm uma mesa específica para a discussão da sua carreira exclusivamente, e, ao mesmo tempo, compõe o FONASEF, que está aí discutindo os recursos lineares, o reajuste dos auxílios e tudo mais. Então, nós estamos nessa via dupla aí, tentando melhorar a nossa situação dentro do funcionalismo.
Pois bem, a discussão no Sinasef, ela se concretiza em agosto. Então, o Sinasef se reúne, define as suas propostas para uma possível melhora de carreira, e aí protocola isso no MGI já em agosto. A nossa mesa específica de negociação, ela foi aberta junto ao MGI em setembro. E aí, nessa primeira reunião, o que foi consensuado foram as regras da discussão. Então, você define ali como vai ser o funcionamento, as entidades que fazem parte da mesa e todas essas regrinhas. E aí, em outubro, acontece... eu pulei. Antes da segunda mesa, a FASUBRA se reúne e define a sua proposta. Então, todo mundo das universidades que discutiu lá as suas propostas de melhoria para a carreira se junta numa plenária, o Sinasef é da mesma forma, e aí você decide o que é importante, o que não é importante, o que é prioritário, o que não é prioritário, e quais são as mudanças que precisam acontecer. E como que você discute isso? Você discute obedecendo os critérios que você definiu lá atrás. E o principal deles era qual? Não pode prejudicar nenhum nível, tá? Guardem essa informação, porque ela é óbvia, mas precisa ser dita, porque já houveram situações... Se tem regra, tem história, né, Carla? Exatamente. Já houveram mudanças que trouxeram prejuízos para algumas categorias, alguns níveis. Então, essa regra é primordial, não pode ter prejuízo para ninguém, certo? Então, a FASUBRA define a sua proposta a ser apresentada na mesa específica, e a segunda reunião da mesa específica foi imediatamente após a plenária. A FASUBRA apresentou a sua proposta na mesa de negociação. Pois bem, o tempo vai passando, e aí o que acontece? Na FASUBRA havia um ruído, porque na primeira plenária, a proposta vencedora venceu por um voto, né? Então, existia um ruído, existiam algumas falas controversas, alguns ataques com fake news. Então, na FASUBRA, o que a FASUBRA fez? Ela fez uma nova plenária, que já estava prevista para acontecer, mas foi colocado em pauta na plenária essa proposta já apresentada para o governo. E a categoria disse o quê? Agora nós consensuamos, todo mundo tem uma proposta só. Então, a FASUBRA, em dezembro, ela ratifica aquela proposta que lá atrás venceu por um voto. Ou seja, você avançou um passo, você consolida aquele passo. Então, todo mundo entendeu que o melhor é a proposta vitoriosa, que passou em todos os critérios, a análise de todos os critérios de segurança, que não prejudica ninguém, agora passa a ser a proposta da FASUBRA, certo? Carlinha, então, deixa eu ver se eu entendi, então. Quer dizer que a FASUBRA, a proposta já tinha sido apresentada no governo e ela foi votada de novo para ser modificada depois de ter sido apresentada ao governo? Não. Ela não foi modificada. O que acontece... Ela foi votada, queriam modificá-la depois de ela ter sido apresentada ao governo? Exatamente. Quando você tem uma proposta que foi escolhida por um voto, acontecem ruídos, certo? Porque nem sempre a proposta que foi, né, deixada de lado, com algumas características deixada de lado, porque a proposta ela é consensuada, mas quem teve algumas partes, né, que foram deixadas de lado, porque não atendiam a esses critérios de não prejudicar ninguém, existiam alguns ruídos, e isso não é interessante, né? Por mais que a gente já tivesse apresentado ao governo, a gente precisava consensuar entre nós que aquela realmente era a proposta que nos levava para o melhor caminho. Ou seja, a gente precisava tentar explicar para os colegas que eles entendessem essa segurança que a gente tinha, para que isso, lá na frente, não nos prejudicasse em negociação, para que o governo não ficasse trabalhando com a gente como se a gente fosse, dentro da própria categoria, inimigos uns dos outros. Então, isso aconteceu em dezembro na FASUBRA. E foi apresentado por unanimidade, não foi essa proposta? Foi ratificado por unanimidade. Então, ali em dezembro, a FASUBRA passa a ser formalmente, né, ratificada em plenária, uma proposta, ser uma entidade que apresentou uma proposta que é representativa de toda a categoria, sem nenhum ruído.
E isso é importante, formalmente não faz diferença nenhuma, mas politicamente isso tem muita importância. Hoje o governo conversa com a gente com uma FASUBRA. Ele não tem como chegar dentro de uma parte da FASUBRA e tentar acabar com a nossa luta, justamente porque nós ratificamos essa proposta já apresentada por unanimidade. Pois bem, depois dessa ratificação da proposta, se existia algum ruído dentro da FASUBRA, ela acabou. Mas a gente ainda tinha uma questão para melhorar a nossa situação dentro dessa mesa específica. Porque, vejam só, a gente está em dezembro. A nossa mesa, a segunda mesa onde foi apresentada a proposta da FASUBRA foi em outubro. Ou seja, já eram ali 3 meses de espera pelo agendamento e por recebimento de uma contraproposta. 3 meses de silêncio absoluto do governo. Até que em janeiro eles resolveram agendar a reunião de contraproposta para o mês seguinte, para fevereiro. Ou seja, a gente estava no começo de janeiro, ainda ia passar janeiro inteiro, ia passar o mês de fevereiro quase todo para acontecer a reunião. Pois bem, a nossa categoria, os TAIs, nós estamos muito mobilizados, muito, absolutamente mobilizados. Ou seja, nós procuramos um diálogo dentro do Sinasef para unificar as propostas. Ou seja, os critérios apresentados pelas entidades eram muito parecidos, mas eles tinham uma diferença crucial, que era a malha salarial. A malha salarial do Sinasef era muito parecida com a proposta derrotada na FASUBRA. Então, a gente procurou o Sinasef, não a gente FASUBRA, a gente técnicos, nós TAIs, tá? Procuramos o Sinasef e conversamos, olha, esta tabela salarial tem algumas questões que são arriscadas. Então, nós somos 2 entidades, estamos na mesma mesa de negociação, o governo só vai nos dar uma contraproposta daqui a mais de um mês, certo? Então, vamos antecipar esse negócio e vamos resolver essa diferença aqui. Então, o Sinasef procurou as 2 propostas, procurou fazer uma análise nas 2 propostas detalhadamente, tem um relatório lá no site do Sinasef, que apresenta a comparação das 2 tabelas salariais, e qual foi a conclusão? O Sinasef chegou à conclusão, que a gente já tinha chegado, de que a tabela proposta pela FASUBRA, ela era muito mais segura, muito melhor do que a proposta pelo próprio Sinasef. Então, eles fizeram uma plenária e a categoria unificou as propostas. Isso foi protocolado no MGI e nós chegamos na última reunião da mesa de negociação com apenas uma tabela salarial apresentada para o governo. Ou seja, eles não tinham desculpa nenhuma para nos enganar, nos atrasar. E aí chega numa mesa de negociação, não traz nenhuma resposta para a categoria, não apresenta nenhum valor de reajuste, não responde nenhuma das pautas necessárias para reestruturar a carreira na sua estrutura formal de cargos, de níveis, e espera que a gente fique um mês esperando de braço cruzado. Então, a nossa resposta foi greve, estamos em greve, o nosso processo já vem de quase um ano de diálogo, nada foi atendido, e agora a gente tem, além da proposta unificada, uma análise técnica do governo, e a gente precisa manter a pressão para que agora sim o governo marque uma mesa específica novamente, uma próxima reunião, e nos traga algo concreto em termos da reestruturação, que já foi avaliada por MGI, MEC e as entidades, e em termos de recursos. A gente precisa de dinheiro para a nossa carreira. Nós não vamos sair da greve enquanto não tiver dinheiro. A gente quer reajuste porque nós não aceitamos mais ser a categoria mais mal remunerada do Poder Executivo. Certo? Falei um pouco demais, mas esse é o nosso resumo. Quem tiver dúvidas, Paz na Luta está aí. Qualquer um de nós sabe de cor e salteado a nossa pequena história, mas que já é muito impactante.